a live é sobre alimentação restritiva, alergias, intolerâncias e outras restrições. E a sua cozinha está pronta, então, para esse desafio, a sua cozinha industrial, né? Esse é o grande tema da Super. nossa live de hoje. E a nossa convidada mais que especial é Roberta Lima, que é nutricionista, proprietária da Nutri Bakery, uma empresa especializada em alimentação restritiva e alimentos para fins especiais, né? A Roberta Isso. foi nossa aluna na Universidade Católica, é formada lá conosco. E já na época, né, Roberta, que tu estudava lá, tu era minha monitora de técnica dietética, né, que eu bem me lembro. Foi Sim, sim, fui uma monitora por monitora muito excelente, tempo. que tinha dotes Ah, culinários obrigada. maravilhosos. Eu me lembro da confeitaria, tu gostava muito de fazer salgados, né? Mas na época a Isso. gente, tu não trabalhava com restrição, né? A gente usava muito glúten, inclusive, né? Nas aulas de Muito. cereais e tudo mais. Sim, Então, exato. Roberta, para a gente começar, eu primeiro vou te agradecer por aceitar esse convite e trazer a tua grande experiência para a gente, porque valiosíssimo é a experiência do dia a dia, né? Que tu tem Exato. mais do que qualquer outra pessoa. Então, antes de a gente começar com a parte técnica, eu queria pedir que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história pessoal e profissional e como que surgiu essa ideia de abrir esse tipo de negócio voltado para essa necessidade. Tá certo. Bom, então boa noite a todos, né? Eu que tenho que agradecer imensamente o convite, a oportunidade da Prisma abrir as portas dela para eu contar um pouquinho da minha história, de eu poder compartilhar um pouco de conhecimento já adquirido ao longo das minhas experiências, né, em relação à alimentação restritiva. Agradeço, é uma honra estar com vocês, que são pessoas que muito queridas realmente, tá na história da minha vida, né? E vamos lá. Como a Cris falou, pessoal, eu sou Roberta Lima, sou nutricionista, me formei em 2005 pela Universidade Católica de Brasília. Sou apaixonada por técnica culinária, dietética, gastronomia. Como ela falou, eu fui monitora, sim, por muito tempo. A cozinha sempre foi uma paixão para mim, né? Mas naquela época, realmente, eu não tinha descoberto nenhuma restrição. A gente trabalhava, assim, com muito glúten. Fazia muitas delícias lá, né? Desde então, mesmo ainda não formada, eu já trabalhava com alimentação para coletividades. Então, sempre foi a minha atividade. Eu nunca tive dúvida de que eu gostaria, de que a minha atuação seria nessa área. Trabalhei em grandes empresas depois, antes de formada, pouco tempo antes de me formar, já entrei numa empresa muito grande, com números de alimentação para coletividade muito grande. Depois fui ter uma experiência na alimentação no comércio, onde eu fiquei por 10 anos uma só empresa também, como nutricionista, como gerente de qualidade de alimentos nessa unidade. E aí a minha transição profissional de empregada para empreendedora, para empregadora, ela se deu muito por uma necessidade fisiológica minha, né? Em 2007, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Foi um processo muito traumático, um pouco dolorido, mas que me trouxe muitas experiências, muito aprendizado, né? E na busca por um tratamento mais alternativo, como eu posso dizer, um tratamento um pouquinho mais leve do que os que a gente toma no tratamento, e por uma alimentação mais saudável, que se adequasse também às minhas necessidades, eu, em 2009, diagnostiquei a doença celíaca. E para mim foi uma transição assim, de alimentação. Aí sim também teve muito trauma, porque eu tive que mudar toda a minha alimentação, toda a minha casa foi alterada para poder estar apta que eu pudesse me alimentar, né? E com muita ajuda, graças a Deus, do meu esposo, que é chefe de cozinha, trabalhava com produção de alimentos Ótimo! muito de confeitaria, mas de confeitaria convencional.
Em 2009, a doença celíaca, assim como até para mim mesmo, que sou da área de saúde e tudo, e já tinha estudado mais, mas assim, viver de perto, tanto ela quanto a esclerose múltipla, foi uma experiência assim, bem minha mesmo, bem própria, né? E aí a busca foi incessante de produzir alimentos. Passei por aquele período de tapioca e cuscuz, que não tem jeito. Aham. Em 2009, tudo que a gente encontrava ainda era muito mais caro do que hoje e a textura e o sabor realmente não batia, né? A gente falava, putz, não tá legal, não gostei disso, passei fome ali, literalmente, porque realmente as coisas não chegavam no paladar. E aí a gente começou essa busca, produzindo, sempre gostei de produzir, ele também, começamos a produzir em casa para mim. Como eu trabalhava no comércio, levava meu lanchinho, chegava no trabalho, todo mundo, nossa, que bolo gostoso, um bolo mais saudável, compartilha aqui com a gente. Aí comecei a vender bolos no meu trabalho, para os meus amigos, para o meu chefe na época, enfim. E aí a gente viu ali que, né, identificamos uma oportunidade de negócio. Por que não, de repente, produzir e vender para pessoas que precisam? Então, a minha casa foi se transformando numa cozinha industrial, quando a gente vendia em feiras, vendia na rua, né, Cris? Você já foi lá várias vezes. E aí, tava lá vendendo as minhas coisinhas e a minha casa, quando eu acordei um dia, eu falei, meu Deus, eu não tenho mais sofá, eu só tenho embalagem, eu só tenho farinhas, eu tinha um forno industrial que a gente comprou e colocou na varanda de casa. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, não dá mais. A gente, além de ter espaço, precisar de espaço físico para caber toda aquela estrutura, a necessidade também, que embora eu tivesse adaptado toda a minha cozinha de casa, o meu esposo e a minha filha não são celíacos e consomem glúten. A gente restringe quase que 99% em casa, mas enfim, eu não troquei totalmente todos os meus utensílios inicialmente. Então eu precisava ter um espaço que, além de espaço físico, também me trouxesse a segurança de saber que ali era um espaço estéril, apto para poder produzir para vender, porque aí a coisa muda de figura. Eu me contaminar é uma coisa, eu contaminar outras pessoas, a responsabilidade é muito maior, né? Lógico, Então, lógico. de lá a gente passou para uma cozinha maior, funcionava só como cozinha, não tinha loja física nessa época ainda, produzia só para vender em pontos de venda. Então a gente chegou a Uhum. ter 11, 12 feiras e pontos de venda em Brasília, que eu me dividia com meu esposo para vender. E aí entra a parte, né, que a gente fala da adequação dessa cozinha. Então era tudo novinho, tudo estéreo e pronto para poder estar produzindo. E aí foi onde eu entrei no empreendedorismo, né? Eu me vi ali. Saí de uma situação segura, de um trabalho teoricamente seguro, e Salário fui fixo, né? realmente salário fixo, exatamente. Chuva ou faça sol, eu estava fazendo o meu trabalho, o meu estava garantido ali, né? Eu é que mandava, que dependia da minha postura profissional, mas eu tinha o meu emprego. E aí eu fui empreender. E aí nasceu a Nutri Bakery, né? Que logo depois da fábrica a gente viu a necessidade de ter um ponto exatamente fixo. E abrimos a nossa primeira loja física na Asa Sul, onde a gente ainda está até hoje, né? E produzimos lá. Roberta, é muito linda essa história. Eu acho que a gente acabou se encontrando na época, né? Tu já estava formada, eu visitava essas Sim, feiras de produtos orgânicos e a gente se encontrava. Eu comprei, sim, inclusive, uma delícia, muitas coisas bastante saborosas, embora eu não tivesse essa necessidade aqui em casa, né? sim, claro. E é muito bonito a gente ver que a tua dor, né, com a dor que tu sentiu, que tu passou, tu hoje trata da dor do teu cliente, né? Então, essa Exato. experiência que tu tem é muito válida, né? Que é uma experiência pessoal e tu aplica isso na tua vida profissional. Então, tu sabe o que que eles sentem, né? Quando recebe, que a gente não está falando de dieta da moda aqui, né? A gente está falando Não, de de forma doenças, alguma. né? Não de opções de vida, né? Então, Sim, tem que cortar, né? E exato. Eu aí, costumo.
Pode falar. Não, só para complementar, eu costumo dizer, eu falo muito isso lá na Nutri. O objetivo, a nossa missão é atender quem realmente não pode consumir, né? O objetivo da Nutri Bakery hoje, apesar da gente ter braços bem ramificados de produto, de opções de produtos sem açúcar, low carb, aptos para veganos, mas o foco inicial da Nutri Bakery é a doença celíaca. É justamente essa falta de oportunidade, na verdade, de oportunidade não, na falta De de opção, né? opções, exato, para o celíaco poder consumir de uma forma normal. A gente tem até uma hashtag que eu falo que eu criei ela, que é vida normal ao celíaco, né? Buscar uma normalidade na alimentação. Ótimo. E eu ia te perguntar mesmo essa parte do empreendedorismo, né? Porque existem muitos nutricionistas que estão empreendendo, né? Já há algum tempo e agora cada vez mais, né? Inclusive eu e a Yama, né? Que abrimos uma empresa depois de 20 anos na universidade, nós resolvemos empreender também. E eu acho que o nutricionista é um profissional que tem uma veia muito empreendedora, né? Para vários ramos diferentes Exato. da nutrição, né? Tu, tu acha também que o nutricionista pode ser um grande empreendedor, como tu, Super, né? super acho. Não, não vou mentir que nesse meu processo transitório eu tive um pouquinho de medo, tive receios, tive insegurança, porque empreender é desafiador, muito. A gente tem muitas questões que englobam, né? Muitas pessoas não fazem ideia do que é empreender. Você acaba dizendo, as pessoas falam, você é nutricionista? Não, eu sou a dona, eu sou a nutricionista, eu sou a marketing, eu sou o pós-venda, eu sou o atendimento, eu sou tudo, produção, enfim. A gente acaba se tornando muito isso, né? Mas eu acho super que é um ramo de atividade que além de ser apaixonada por isso, eu acho que as pessoas precisam, às vezes, sair um pouquinho dessa realidade de só consultório, de que a nutrição é só, né? E olhar também até porque precisa. A gente sabe que às vezes a fiscalização não consegue atuar tão firmemente ali. Se não tem uma nutricionista, uma pessoa responsável à frente, o estabelecimento muitas vezes pode não estar seguro, né? Que é o tema aqui que a gente também vai abordar. Isso, isso. Eu vi que na tua página, né, da NutriBaker, que aliás é linda, tá? A página, parabéns, tá? Obrigada. Realmente muito Eu que atrativa. faço, tá? Tá vendo? Todas as Sério? fotos sou eu que faço no meu celular, Nossa, muito todos os bonita. textos sou eu que escrevo, a gente não tem empresa que faz, e aí você vê, eu tenho que fazer isso também. Claro. E eu li uma frase que me chamou a atenção ali, que é uma frase de grande responsabilidade, né? Que é a nossa produção é 100% livre de contaminação para alérgicos e intolerantes. Então, sim, tu assumiu um compromisso de realmente oferecer refeições livres, 100%, né? Sim, Então, exato. agora, a partir de agora, a gente quer saber tudo que tu faz, né? Tudo que tu faz. Vou te fazer algumas perguntas mais específicas, assim, para Legal. garantir que realmente não exista essa contaminação, né? E Ok. aí, eu queria te pedir qual é. Tu até já falou ali, mas vamos repetir, né? Qual é o público que tu mais atende, né? Então, qual a especificidade que tu é mais procurada lá, para a gente começar a conversa? Tá. Então, a gente procura deixar isso claro pelas nossas redes sociais, pelo nosso atendimento diário lá, de que a Nutri tem essa essência de ser 100% sem glúten. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que, como você falou no início, a moda, o que sai na rede social, o que as pessoas mais famosas falam, às vezes, até mesmo por indicação dos médicos, que, graças a Deus, já tem uma abertura, assim, em enxergar de que muitas vezes o glúten, não só para quem é celíaco, mas é uma proteína inflamatória, a gente sabe que tem esse potencial. Algumas pessoas não são celíacas, mas têm uma intolerância, não conseguem digerir tão bem, e a Sim. retirada traz benefícios. Então, assim, de um modo geral, as pessoas vão muito celíaco, né? Até porque a gente faz esse apelo, esse direcionamento, mas muita gente também em busca de repente, uma alimentação mais saudável, de refinados, né? Então tem essa questão.
O meu esposo, ele é diabético, então a gente também direciona muito o foco da produção dos nossos alimentos para alimentos sem açúcar. Não só essa questão do low carb, não é nem tanto isso em relação à dieta, de emagrecimento, nada disso. Mas muito mesmo pelo que a gente vivencia. Hoje em dia, a gente vai a um restaurante, a gente vai a algum lugar, são duas demandas muito complicadas de atender, porque eu não posso glúten e ele não pode nada que tenha açúcar. Então fica nessa... E o Aham. carboidrato simples, de um modo geral, que para o diabético também é prejudicial, né? Então a gente tem muito essa procura. Procura-se muito Ótimo. o celíaco, obviamente, e o low carb. É o que mais está em alta, assim. E então, para a produção desse tipo de refeição, eu queria que tu comentasse agora, que eu acho que é uma parte bastante importante, quais as adequações, quais as exigências que tu teve que atender na tua cozinha industrial para que tu pudesse realmente oferecer esse tipo de refeição, né? Tem alguns artigos científicos, inclusive, que fizeram pesquisas, né? Em 2016, em 2018, contaminação por glúten em serviços e indústria alimentícia, uma Indústria revisão alimentícia. sistemática. Então, ali nesse artigo que eu estou falando, eles fizeram foram analisados 24 estudos, e nesses estudos mostraram que a prevalência de contaminação era de 41%, então extremamente alta, né? Em Sim. alimentos denominados sem algum item, né? Algum alimento, algum nutriente, né? Um outro, contaminação por glúten em produção de panificação sem glúten. Então, ali também foi 21% e 64% das padarias que vendem esse tipo de pães e outros produtos sem glúten, né? Uhum. Pelo menos um desses produtos estava contaminado. Então, assim, a gente vê que isso acontece muito, né? E aí eu queria que tu Sim. contasse para a gente quais são essas exigências, essas adequações, o dia a dia dentro da cozinha da produção. Porque eu sei que tu tem que obedecer a RDC 216, por exemplo, 216. mas o que é específico para esse tipo de produção? Tá, então assim, desde a nossa ida para uma fábrica pequenininha de produção, o que a gente precisa ter em mente? Equipamentos e utensílios. O glúten é uma proteína extremamente volátil, né? Então, assim, não tem a mínima possibilidade de a gente consumir alguma coisa ou abrir um pacote de farinha de trigo próximo a uma unidade de alimentação sem glúten, porque a Uhum, contaminação ela vai acontecer. Então, desde então, a nossa preocupação e o nosso investimento sempre foi em adquirir equipamentos e utensílios 100% novos, estéreis, né, que nunca foi consumido por uhum, outras pessoas. Desde o forno, liquidificador, batedeira, todos os nossos equipamentos e utensílios, eles nunca foram utilizados em absolutamente nada que contivesse glúten, né? Na nossa rotina, os nossos fornecedores e os nossos colaboradores. Bom, na loja em si, na parte de atendimento, é expressamente proibido o consumo de alimentos trazidos de fora, mesmo que a gente sabe que, graças a Deus, hoje em Brasília a gente já tem outros estabelecimentos para nós celíacos, uhum. né? E para a comunidade em geral, celíaca, para ter opção realmente, não é permitido. Ah, mas eu comprei numa loja específica. Infelizmente, a gente não permite, justamente porque eu só consigo garantir o que está sendo produzido lá dentro, de ponta a ponta, do início ao fim. Então, da seleção dos meus fornecedores, da seleção dos meus insumos, dos ingredientes que a gente utiliza na produção, até a rotina dos nossos colaboradores, que se alimentam dentro da loja, não trazem alimentação de casa, não é permitido. Eu costumo dizer, até às vezes as meninas falam assim, uma fruta. Bom, a gente tem frutas aqui, então a gente Não libera pode levar esse final de nada de semana, casa. não pode levar nada de casa. Não dá para utilizar o micro-ondas se você trouxer alguma coisa para esquentar. Não tem essa possibilidade. Então, assim, quando o nosso colaborador ele não quer consumir alguma coisa do nosso cardápio, do nosso cotidiano lá, ou ele tem o horário de almoço dele, o horário de descanso, e ele pode fazer uma refeição fora. Lembrando que da produção, não, porque eles chegam
e eles já se vestem para poder ir para a parte de produção. Geralmente eles não saem. Às vezes uma outra das meninas de atendimento que sai e aí eu não tenho, mas elas também não manipulam o alimento diretamente, né? A não ser a entrega para o nosso cliente. Quanto aos nossos fornecedores, esse controle a gente faz através de certificações, né? Das farinhas que a gente utiliza. Lá na NutriBakery, a gente tem mix próprios, a gente não utiliza mix para pão, mix para bolo, não. Não, Nós vocês que desenvolvemos fazem. os nossos, isso, nós desenvolvemos os nossos mixes. Então a gente tem uma área de pesagem onde é feito a confecção desse mix. Então tem um mix de pão de forma, mix de pão francês, mix dos nossos outros pães, da pizza, do pastel. E aí essas farinhas elas chegam pra gente todas em grande escala, porque aí eu não tenho fracionamento, eu não compro farinha fracionada de nenhum fornecedor. Mas eu tenho um bom preço. Não, não compro. Então, assim, eu vou comprar uma farinha de grão de bico, ela vai vir para mim num fardo, com a certificação da pessoa que produziu e embalou, né, ali, que me certifica de que aquela farinha está 100% sem contaminação. Não sei se Ah, deu para entender, se sim, faltou sim, alguma deu coisa. para entender. Isso, Então, só isso. voltando um pouquinho, a gente falou lá da cozinha, né? Então, todos porque quando a gente tem a exigência de que sejam equipamentos exclusivos, utensílios exclusivos, né? No teu Isso. caso, não tem produção de outras coisas que tem Nada. glúten, né? Então, Não. no teu caso, é tudo voltado para isso, né? Então, Sim, realmente, pode inclusive falar. na nossa alimentação, por exemplo, eu me alimento lá na loja, tanto café da manhã, almoço, lanche, o horário que eu estiver lá, se eu tiver que me alimentar, vai ser feito lá dentro. E como eu sou celíaca, em hipótese alguma, até em primeiro lugar, a minha Claro, saúde. claro. Mas, por exemplo, hoje o almoço vai ser macarrão. Macarrão sem glúten para todo mundo. Não há possibilidade. Então, assim, vai ter farofa, farofa com farinha de mandioca, nada de panko, nada de nada. Assim, a gente não tem esse tipo de contaminação em hipótese alguma. Às vezes Ótimo. até tem cliente que liga pra gente, mas eu não tenho problema com sem lactose. Infelizmente eu não consigo atender. A gente não tem nessas exceções, porque realmente uma vez que eu faço isso, a minha produção, o meu local se contamina todo e, né, eu Contamina e destruí. pronto, né? Acabou. Contamina e Tem que pronto, eu comprar um forno destruí. novo daí. Isso, exato. Forma nova, forno novo, talher novo, né? Não tem como. Então, lá na NutriBakery, todos os nossos produtos, sem exceção, são produzidos de forma estéril, sem contaminação cruzada por glúten. E até foi uma pergunta que surgiu na caixinha que eu abri hoje. E os colaboradores, como é que eles aceitam isso? É difícil? É difícil conseguir colaboradores que aceitem essas normas, essas regras? Cris, a gente nunca teve problema até então. É como eu disse, quem chega de manhã vai tomar café da manhã. Se quiser tomar café em casa, já chega tomado café, senão a gente disponibiliza os alimentos da loja. Até a gente é curioso que às vezes assim, quem está com a gente há mais tempo já fala assim, nossa, eu comi, por exemplo, coxinha, que é um dos nossos carros-chefes lá na loja. É um produto que mais sai, que eu busquei, trabalhei muito, porque eu sou muito do sal. E eu falo muito para os nossos clientes que a empresa assume muito o nosso perfil, as nossas características, né? Então, Querendo ou assim, não, acontece. querendo ou não, a gente acaba puxando muito a sardinha ali. Eu brinco que é assim, quando nasce um produto na NutriBaker, o meu desejo insano de comer alguma coisa, aquilo ali, e aí, graças ao meu marido e a Deus, ele vai lá, não, vamos, porque essa parte de elaboração final de produto toda é dele, de desenvolvimento de receita. E É um aí, eles casamento também, perfeito, né? O chefe é nutricionista, pronto. pronto, deu certo, são 15 anos aí, quase 16 que tá dando certo. Muito bom, muito bom. E daí, o que que acontece? Eles se adaptaram ao paladar. Então, assim, como eu falo, eu consumo. O nosso produto, ele tem esse feedback, diferente talvez de alguns outros lugares. Não sei se os proprietários têm essa demanda de consumir alimentos sem glúten, essa necessidade, e se realmente provam. Então, tipo, vou voltar na coxinha.
eu vou lá e falo, gente, o frango não tá com gostinho de frango de coxinha. Tem que estar mais isso, tem que estar mais molhadinho, tem que estar mais temperado, porque eu consumo. Então eu vou levando. E eles também gostam, né? A gente, é o que eu tava falando, a gente tem um colaborador lá que fala, nossa, eu comi um salgado em outro lugar, achei horrível, nossa, achei pesado, não gostei. Enfim, nós temos uma atendente que é super intolerante, ela não chega a ser celíaca, mas ela é super intolerante a glúten. A nossa padeira, ela já constatou que, depois que trabalha com a gente há mais de 8 anos, e ela fala, já constatou que quando ela consome glúten, ela se sente mal. Então, a gente acaba levando também uma qualidade de vida para o nosso colaborador, né? Que está consumindo algo que tenha uma especificação de ter mais saúde, de buscar mais saúde. Mal, certamente não vai fazer, né? Não Para vai eles, fazer, né? exato. É uma Ótimo. adaptação de paladar e textura, que às vezes é o que eu falo muito para quem, quando o cliente chega, descobri que não posso comer mais glúten, e agora? E aí a gente fala, olha, tu vai ter que realmente trabalhar um pouquinho na tua mente, na cabeça, que a textura é um pouco diferenciada, mas é uma questão. Eu brinco que hoje em dia eu consigo pegar um pão gelado, sem glúten, e comer. Enfim, porque o meu paladar, nem lembro mais, talvez, assim, tem uma lembrança afetiva de paladar, mas, assim, eu já sou 100% adaptada à alimentação sem glúten. Ai, que ótimo. E, Roberta, deixa eu só te perguntar uma coisa. E quanto a esses colaboradores né, que entram novos, tu faz algum tipo de treinamento com eles específico para explicar o que é doença ou etc. Assim? Existe essa prática ou Sim, não? assim, especificamente hoje eu vou fazer um treinamento, talvez no dia a dia não permita muito, mas a gente, no treinamento, assim, a apresentação do produto para eles, a gente acaba abordando. Mas o que acontece? Fora os nossos treinamentos de boas práticas que a gente realiza, o dia a dia dentro da cozinha, como eu estou presente em 100% praticamente do tempo lá, e sempre que está na produção, desenvolvimento de um novo produto, eu estou presente, assim como o meu sócio, que é o meu marido. Então, a gente sempre está mostrando. Quando o cliente chega, eu sempre converso na frente deles, eu explico. Vocês estão entendendo por que eu estou explicando para o cliente que esse produto tem essas características e não pode ser de outra forma? Então, eles também participam muito disso. Assim como degustam, quando é um produto novo, a gente cria. A gente, digamos, criamos a tiramisu, vamos provar a tiramisu, eles provam, para saber também na hora de explicar para o cliente. Mas o Claro, dia a claro. dia, mas o meu dia a dia, das minhas experiências, inclusive hoje estou contaminada, tive que ficar um tempinho em casa, fui a um restaurante ontem à noite, no aniversário, e acabei me contaminando com certeza, porque eu já consigo identificar, Olha né? só. Amanheci com a cabeça mega doendo, sintomas gastrointestinais, assim, bem ruins. E aí eles vivenciam muito isso, porque é comum eu chegar na loja e falar, nossa, aconteceu alguma coisa, tipo, viajei, aí teve alguma coisa que aconteceu que eu acabo me contaminando. Porque, infelizmente, os estabelecimentos não estão prontos e o treinamento das pessoas também de acharem que é tipo, não faz diferença. Como Só um aconteceu pouquinho, né? Só só um um pouquinho pouquinho. ontem. Eu falei, ó, a única coisa que eu poderia comer, era carne, salada, vou comer uma batatinha. Perguntei, pode fritar uma batatinha separada para mim? Eu, sinceramente, acredito que não foi feito isso. E aí, frita pastel, frita outras coisas no óleo, enfim. Meu marido até vai puxar a minha orelha, e ele puxou hoje de manhã, que ele fala, você sabe que não dá para confiar. Então, infelizmente, não dá para confiar, né? É Porque as muito pessoas difícil. precisam ter essa consciência de que realmente você vai ser responsável pela saúde daquele outro. Ó, exatamente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Tu falou da coxinha, né? Mas Uhum. tem algumas preparações, assim, que são aquele carro-chefe, que todo mundo pede, que tem gente que vai lá porque, eu sonho em comer isso e nunca consegui comer. E aí vai lá no teu restaurante e encontra. Quais são essas receitas mais solicitadas pelos celíacos, né? De um modo geral, Cris, o sal, apesar de ter muita gente ser muito
fissurado em doces, em sobremesa e tudo, o doce, de um modo geral, parece ser mais, se torna um pouco mais fácil essa produção. Você encontra com mais facilidade bolo. Até no supermercado já tem massa pronta de bolo para você fazer em casa. Na internet, o pão é uma coisa que eu acho que é muito enraizado, tanto na nossa cultura de café da manhã, ter o pãozinho francês. Então, assim, por exemplo, lá na loja, todos os dias, às 10h30, 11 horas, sai a fornada de pão francês. Tem cliente que vai de manhã nesse horário e fala, eu preciso comer um pão quentinho, aquela sensação de comer um pão na padaria. Então, essa parte de sal, ela é muito procurada. E a gente acabou também, como eu falei anteriormente, se especializando muito nessa parte, devido ao meu paladar e também por sentir que é essa inclusão social. Porque você vai fazer uma festinha, por exemplo, de criança, salgadinho. Às vezes até eu já fui criticada, tá? Lá na Nutri, até é interessante até para explicar. Porque o pessoal fala assim, mas você é nutricionista, a sua coxinha é frita? Frita em óleo de girassol, é frita. É um óleo que a gente filtra todos os dias pela manhã. A gente tem toda a responsabilidade com a qualidade dele. Mas é uma coxinha frita, porque eu falo assim, eu como celíaca, eu não tô buscando uma coxinha fit. Eu tô com vontade de comer uma coxinha de verdade. Eu não como coxinha todos os dias, obviamente. Mas a hora que eu quero comer a hora que eu quero comer uma coxinha, eu não quero enganar o meu cérebro com uma massa de batata doce. Coxinha não é feita de batata doce. Não tô criticando, tá? Não tô dizendo que não é boa. Mas eu tô só mostrando como que é o nosso pensamento lá na Nutri. É trazer o mais próximo possível da realidade convencional, do normal. Então, assim, pastel. Você come pastel todo dia? Claro que não. Quem come pastel todo dia tá buscando um suicídio. Seja sem glúten, com glúten, de qualquer forma. Mas, assim, a hora que eu quero comer um pastel, o pastel vai ser frito, entendeu? Porque a textura, eu tô buscando aquela crocância, aquela sensação de quem comia o pastel. Então, assim, é a pizza, é o hambúrguer. Só um pouquinho, Roberta. Tem gente aqui elogiando mesmo. A melhor pizza de Brasília, melhor coxinha e melhor pizza de Brasília. Coxinha e pastel. Que bom. Obrigada. Obrigada. E aí, aproveitando que eu te interrompi, a Yama também fez um comentário te agradecendo a tua participação e mandando querida, um abraço para ti. Agora pode continuar o que você estava falando. Não, então, muito falando disso, né? Da questão dessa inclusão social. Por exemplo, a gente tem clientes que anteriormente compravam uma pizza, eu vou para um aniversário que é pizza, eu vou comprar pizza. Hoje, com o nosso espaço e com essa proximidade do alimento convencional, de características sensoriais, de paladar, de textura, que eu busco muito isso, fico pensando o que está diferente do convencional, que eu posso melhorar. A gente hoje já tem pessoas indo comemorar aniversário lá e os convidados. E os convidados que podem consumir glúten consomem e falam, não senti diferença. Para mim tá ótimo, gostei. Então, tipo, na pizza, a gente tem pizza de calabresa, tem pizza portuguesa, que é uma sensação que eu, como celíaca, por exemplo, sinto quando vou em muito mais fora de Brasília. Você chega no estabelecimento, tem uma pizza sem glúten. Tipo São Paulo, eu vou muito para São Paulo e eu consumo lá. Tem a pizza que é com massa de couve-flor. Não, eu não quero a pizza com massa de couve-flor. Não é o meu foco. Eu queria uma pizza que eu lembrasse a pizza que eu não podia comer. Mas portuguesa, com tudo que tem direito. Calabresa, com tudo que tem direito. Claro, o mais próximo possível da o mais próximo possível. Então, a gente tem o hot dog, tem a salsicha, tão polêmica. Ok, volto naquela história. A gente não consome todos os dias. Então, assim, a gente busca atender muito o paladar infantil. Eu me coloco no lugar de uma criança que, por exemplo, festinha de aniversário, todas as crianças comendo coxinha normal. E a criança vai comer uma outra coisa? Não, então ela vai comer a coxinha de verdade, entendeu? Então, a procura realmente maior lá pra gente. Aí eu não consigo, talvez hoje, analisar para você que essa seja uma preferência de todos os celíacos. Eu estou olhando muito para minha experiência. No teu estabelecimento. No meu estabelecimento. Ou também eu não sei dizer que é porque eles já sabem que lá no Nutri Bakery a gente tenta, que a gente fala, tanto é que na nossa logo, no início, era uma padaria. Hoje em dia nós não somos padaria. Nós somos padaria, pastelaria, pizzaria, hamburgueria. No almoço a gente tem... a gente serve
uma fichinha, vou falar uma marca aqui, mas assim, tipo, macarrão que você vai marcando na fichinha. Ah, eu quero espaguete, eu quero molho branco, eu quero molho vermelho. Escolhe 6 itens. E aí vai colocando, vai compondo o teu prato. Macarrão é simples, dá para fazer em casa, mas se você tá na rua, então hoje em dia nossos clientes podem ligar e falar, eu quero um macarrão feito dessa forma, né? Com essas características. Então, acaba englobando muito a nossa ideia e a nossa missão é falar assim, o cliente consegue tomar café da manhã, fazer um lanche, almoçar, lanchar e jantar na NutriBaker. Que lindo. Tem um depoimento muito lindo aqui que eu vou ler para ti. Nunca esqueci da primeira vez que fui na loja e vi aquela coxinha e pastel na vitrine. Fiquei numa felicidade que não tem explicação. Amo. É a Teina Rodrigues. Ela escreveu. Isso Ah, é fofa, Teina, outra. nossa cliente. Elna Dias. Sou apaixonada pela Nutri Bakery, né? Ah, Elna, a gente é Muito. apaixonado pelo Ah, Enzo, isso pelo filho dela. é tudo, né? Receber elogios Sim, assim e poder sim. atender as pessoas, né? Eu vi também, eu recebi também uma outra pergunta, Roberta, na caixinha, que era sobre atender jovens, né, adolescentes que gostam muito de hambúrguer. E eu vi que tu tinha um hambúrguer que eu não comi, mas aparentemente Uhum. parecia delicioso, né? Tem Eu vi lá, bastante procura? tava meio corrido na parte da tarde, eu até ia responder lá para você, mas eu falei, não, bom, a gente já aborda lá na live, depois vai ficar salva no perfil de vocês, depois eu posso repostar no nosso também, que eu acho que a Uhum. ideia é outras pessoas assistirem e também posso estar esclarecendo, né? O que acontece? Para o jovem, é essa busca também do hambúrguer ser aquele hambúrguer que tem bacon. O hambúrguer que o amigo dele come, digamos, em outros estabelecimentos normais, né, entre aspas, e lá tem. Então, o pastel, por isso que eu falei do hot dog, o próprio hot dog, que é É muito verdade. consumido por jovens, né? Pizza, hambúrguer, hot dog. A gente sempre tem na vitrine, por exemplo, na parte de doces e confeitaria, o brigadeiro, o bolo no pote. Então, também a gente busca acompanhar essas tendências de mercado, do que está saindo. Recentemente, em meados do ano passado, a gente lançou os churros, que era uma coisa que eu ficava louca, alucinada, querendo comer um churros. E aí eu falava, "Não, a gente tem que chegar numa receita de churros legal. Então, tem churros com doce de leite, é zero lactose, e tem para quem tem alergia à proteína do leite, que a gente faz um doce de leite caseiro com leite de amêndoas ou leite de arroz, enfim. Mas tem os churros, tem essa parte que adequa, né? Então, na parte de hambúrguer, a gente procura fazer aquele mais tradicional, foi como eu falei das pizzas também, os sabores mais tradicionais possíveis. Na parte das tortas, eu me espelho em confeitarias tradicionais convencionais, então a gente tem a Floresta Negra, a gente busca a torta de nozes, o brigadeiro. Não tem muita Uhum. invenção. As invenções que Claro. tem a gente adequando pelo pedido do cliente. Tipo, o cliente fala, eu quero doce de leite com damasco. Bom, a gente faz, mas talvez não esteja ali no hall das tradicionais, entendeu? Então, o objetivo sempre é trazer isso e buscando, e elevando também ressaltando essa preocupação, na verdade, do adolescente, do jovem, que presencia a experiência dos amigos, dos colegas, né, dos familiares. Ótimo. Tem mais gente escrevendo que Adriane, que tudo é maravilhoso, dá água na boca, né? Só de Ah, ouvir falar. Então, um grande legal. orgulho. Roberto, nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, da nossa live, Sim. temos mais 3 minutinhos. E então eu queria só deixar registrado o nosso, tanto eu quanto a Yama, né, o nosso grande orgulho de ter uma nutricionista que passou pelas nossas mãos lá e Ah, hoje está sim, fazendo um trabalho com tanta responsabilidade e talento e uma sim, responsabilidade social também, né? Que essa parte da inclusão eu acho exato. que é muito, muito, muito importante. A alimentação é felicidade, a alimentação é amor. Então, eu vejo que tem tudo isso na NutriBakery, né? Então, fiquei Sim. muito feliz em ver o teu sucesso, do teu marido. Parabéns para ele também. Obrigada. E se tu quiser dar mais algum recado, falar mais alguma coisa, é agora a Então, hora. eu até veio um link, veio um gancho aqui que você falou aí dessa questão social.
A gente realmente fala na NutriBakery, e não é só porque estou falando aqui, porque se os nossos clientes fizerem uma pesquisa de mercado, vão entender que a gente também tem muito essa preocupação. A gente gostaria que todos os nossos colaboradores, que os nossos clientes, perdão, entendessem que os insumos, de um modo geral, eles têm um valor muito diferenciado. Infelizmente, eu não consigo operacionalizar o meu preço em uma confeitaria normal. Porque a gente utiliza, digamos, um bolo sem lactose. Eu uso uma manteiga ghee, eu uso uma farinha diferenciada. Todos esses insumos têm um valor diferenciado. E ainda assim, a gente tenta trabalhar com valores mais acessíveis, que a gente consegue realmente falar assim. A gente tem clientes que saem de várias localidades de Brasília e vão até a nossa loja. Para a gente é muito gratificante também participar dessa forma e ouvir vários depoimentos. Às vezes eu não posto porque fica parecendo assim, tá querendo puxar uma sardinha para falar que o preço lá é bom. Óbvio, eu sei que tem coisas que são caras, tem coisas que às vezes não tá acessível, mas a gente ainda consegue manter assim, um valor, né, de produto que o cliente consiga, Justo, de uma certa forma, justo. Isso, exato, justo. A gente tem volta lá para os desafios do empreendedorismo, a gente tem N desafios. Esse ano que passou foi prova de que a gente realmente, com muita raça, com muita coragem, graças a Deus conseguimos manter toda a nossa equipe. Hoje a gente tem 10, vamos para 11 colaboradores. Estamos na fase final, vou só dar um spoilerzinho aqui até para os nossos clientes daí que estão vendo também. A gente está na fase final, que estamos construindo, já chegou. A parte final que estava faltando era o ultracongelador e algumas outras coisas. Agora a gente tem uma fábrica, a nossa produção realmente está pequena. Eu acho que até o meu esposo depois lançou. Se a gente colocar na ponta do lápis, eu acho que gira em torno de mais de 200 itens de produção, tipo pizza congelada. Isso, pizza congelada, massa de lasanha, a gente tem massa de pastel, massa de pizza, porque às vezes você faz a pizza recheada, mas o cliente prefere o recheio na casa dele, o molho específico dele, então ele pode comprar só a massa. E aí o nosso espaço físico na Asa Sul realmente ficou pequeno. Então a gente construiu uma cozinha industrial, que vai ser uma central de produção, no Guará também. E aí agora com um ultracongelador para também melhorar a qualidade dos congelados, porque a gente sabe que é fantástico um ultracongelador. Melhora a qualidade, melhora o tempo. É um grande investimento, Um grande investimento. Mas está pronta, também foi um orgulho. Depois eu posso até. Vai estar na nossa página lá, que eu já fiz um videozinho do local, tá lindo, tá adequado. E vamos trabalhar, porque a nossa ideia é que o nosso cliente chegue no supermercado e encontre o nosso produto congelado lá. Porque do mesmo jeito que hoje você chega num atacadista, no supermercado, numa loja específica de produtos naturais, vai poder encontrar futuramente salgadinhos da NutriBakery lá para poder esquentar nossa massa de pizza, nossa massa de lasanha, massa de pastel. O nosso objetivo é expandir aí para atender o máximo possível. Chegar o mais rápido possível e de uma forma agradável para os nossos clientes. Muito bem, parabéns então, Roberto. Então eu vou desativar aqui os comentários para a gente tirar uma foto. Sim. Só um pouquinho que o teu vídeo travou um pouquinho para mim, agora voltou. Voltou? Aí. Ótimo. Então parabéns por esse trabalho, obrigada por todas as orientações, foi super válido. Essa live ela vai ficar gravada no nosso IGTV da Prisma e depois também eu vou passar, a gente vai passar para a página do YouTube e aí eu vou avisando lá nos stories mas no IGTV já vai logo em seguida, então outras pessoas vão assistir depois. Isso é assim que funciona mesmo, normal. Tá bom? Isso. Então, um grande abraço. Um abraço para o teu marido, pro chefe. Isso, eu que tenho que agradecer novamente. Foi muito orgulho de estar aqui com vocês, né? De igual para igual, de profissionais. Porque até então
as nossas experiências. Eu só tive aprendizado com vocês, foi muito bom. A gente Muito agradece obrigada. E a Nutri também. Beijo. Um beijo, beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.